Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a pesquisa Atlas Intel que saiu agora, mostrando uma melhora na avaliação do Lula. Mais uma vez, uma pequena melhora dentro da margem de erro, nenhuma modificação significativa, está lá nos 3% de sempre. O pessoal da esquerda está comemorando pra caramba que Atlas mostra Lula atropelando todos os nomes da direita em 2026, o que a gente sabe que é um problema isso daqui. 2026 está longe ainda, tem um ano até as eleições, e era esperado que o Lula tivesse alguma vantagem nesse momento. Eu expliquei para vocês que haveria uma vantagem do Lula nesse momento, mas está muito longe do efeito Canadá que o Lula esperava. E lembra, o momento atual é o melhor momento para o Lula, que é antes das tarifas efetivamente começarem a entrar em vigor e começar a piorar a situação da economia. Então, a partir daqui, é só ladeira abaixo para o Lula. O que ele conseguiu ganhar de popularidade foi nisso daqui, né? Ontem ele ainda deu um azar do caramba, porque ele tinha aquela entrevista do New York Times, ele esperava que aquela entrevista do New York Times ajudasse ele aqui no Brasil, porque ia botar uma imagem positiva dele. Acabou que ninguém falou da entrevista dele no New York Times por conta da lei Magnitsky do Xandão, né? Ocupou todo o noticiário. Então essas pesquisas aqui foram feitas antes da Magnitsky do Xandão, tá? Então, é o que eu falo, daqui para frente a tendência é piorar essa situação. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui, quais foram os números que teve nessa pesquisa. Essa notícia foi sugerida por Diego Morsa, Karl Marx Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, como eu falei para vocês, a esquerda está animadona, né? Não Lula atropelando todo mundo e coisa e tal. E sim, os números dele melhoraram na pesquisa, né, na pesquisa Atlas Intel, mas melhoraram muito pouca coisa. Exatamente aquilo que a gente previu. Ia ter um pequeno aumento para o Lula agora e a coisa deve começar a regredir muito em breve, né? Aqui, ó. Pesquisa Atlas, a aprovação do Lula supera a desaprovação pela primeira vez desde 2024. Isso é falso. A questão é empate técnico, tá? Ele está 50, alguma coisa, 49, alguma coisa entre aprovação e desaprovação, ou seja, é empate técnico isso daí. É uma melhoria em relação ao que tinha antes, é uma melhoria, sem dúvida alguma, mas não é essa melhoria toda, né? Vamos ver a pesquisa direto aqui, eu acho que é melhor ver aqui, ó. Aqui, já, basicamente a mesma coisa que tinha na versão anterior. Aqui na versão anterior tinha subido 2 pontos percentuais dentro da margem de erro e agora subiu mais 1 ponto percentual também dentro da margem de erro. Ou seja, continua uma leve oscilação para cima, como eu falei. E eu tinha dito na última pesquisa também que eu achava que ainda vai subir mais um pouquinho ainda, depois que vai cair. Começa a cair quando? Exatamente no momento que entram as tarifas, né? As tarifas entram entre o dia 1º e o dia 6 agora de agosto. A tendência a partir daí é a coisa piorar em seguida, né? Então, aqui ó, tá tudo dentro da margem de erro, é uma melhora, não vou negar que é uma melhora, sem dúvida alguma, era algo esperado, mas está muito aquém da tal efeito Canadá que ele esperava, né? Eu acho melhor a gente ver a pesquisa toda aqui, porque tem um monte de coisa interessante, tá? Essa pesquisa incluiu coisas sobre também inteligência artificial, olha que coisa curiosa, né? Então tá aqui, aprovação e desaprovação do presidente Lula. Você aprova ou desaprova o presidente Lula? Empate técnico, 50,2 a 49,7, né? Estão dizendo aí, não, que superou pela primeira. Superou não, tá? Empate técnico, né? Empatou. É uma melhora? É uma melhora. Aquele gráfico que a gente estava vendo aqui, ó, ficou um pouquinho acima aqui, né? Mas eu não imagino que vai ser por muito tempo, já deu a desacelerada. O que tinha de vantagem foi aqui, ó. Agora já começou o pessoal a ver que não vai ter muita vantagem, né? Eu não vou entrar nessa quebra aqui por gênero, por nível educacional, por renda, essas coisas, porque isso aqui todo mundo sabe, né? Quem gosta do Lula, mulheres gostam mais do Lula do que homens, o pessoal mais velho que assiste televisão gosta mais do Lula do que de quem não assiste televisão, quem vê as notícias nas redes sociais. Também a renda, né? Quanto mais pobre a pessoa, mais ela gosta do Lula, ao contrário, quanto mais a pessoa ganha, menos ela gosta do Lula. Então, assim, essas coisas são mais ou menos constantes em todas as coisas, todas as pesquisas aqui tem essa quebra por coisa, mas não faz diferença, né? E também a avaliação do governo Lula continua ruim ou péssimo para a maior parte das pessoas, embora também tenha chegado na situação de empate técnico aqui, tá? Então o ruim ou péssimo aqui deu uma caída de novo, né? Teve uma percepção aqui de melhora, mas está agora em empate técnico, antes estava claramente ainda ruim ou péssimo, mas, de novo, é efeito dessa coisa toda, a tendência disso daí daqui para frente é piorar, né? Mais uma vez ele bota quebra aqui por homem, mulher, idade, mas isso aí não faz diferença, né? Bom, ele tem algumas coisas aqui comparando o governo Lula com o governo Bolsonaro. Quem que era melhor, o governo Lula ou o governo Bolsonaro, né? O azulzinho aqui, no caso, é o governo Lula, tá? Porque é dizer que é melhor
o governo Lula do que o governo Bolsonaro. O vermelhinho aqui é o Bolsonaro. Isso é contra-intuitivo, porque a gente está acostumado a associar o vermelho ao Lula, né? Mas então o azulzinho aqui é o Lula. Então repara que o Lula ganha em algumas coisas aqui, ó, direitos humanos, igualdade racial, moradia, também não sei porquê. Ambiente de negócio, também não sei onde é que o pessoal está tirando isso. Mas enfim, estão considerando que está melhor aqui. Agora, quando você vê as outras coisas todas aqui, a parte que está embaixo aqui, ó, tudo o governo Bolsonaro ganha. Olha só em que o governo Bolsonaro ganha nisso daqui, né? A outra coisa que o Lula ganha aqui, ó, meio ambiente, educação, ou seja, dá para ver que é muito questão de propaganda de Rede Globo mesmo. É o pessoal que assiste Rede Globo e responde isso daqui. Mas mesmo o pessoal que assiste Rede Globo reconhece que justiça e combate à corrupção, o governo está na merda, que é menos 15 pontos percentuais em relação ao Bolsonaro. Relações internacionais, o governo piorou, o governo Lula piorou. Comércio internacional piorou também. Saúde piorou também. Segurança pública, menos 17. Caramba, segurança pública, um absurdo realmente, o governo Lula muito ruim nisso, né? Indústria, energia, transportes, responsabilidade fiscal e controle de gastos, tudo negativo. Repara que o pessoal tem essa imagem mesmo do governo Lula, que é bom em coisas como direitos humanos, igualdade racial, turismo, meio ambiente, coisa e tal. Agora, o importante que eu quero chamar a atenção nessa história aqui é que a última coisa aqui, ó, impostos e carga fiscal, menos 26 pontos percentuais. O pessoal realmente está vendo que o governo Lula é uma bosta. Agora, o que eu quero chamar a atenção para você é assim, pode parecer que isso daqui, ó, metade das coisas o Lula está melhor, metade das coisas o Bolsonaro está melhor. Mas repara o que são as coisas. O que você acha que realmente muda para a pessoa a questão de meio ambiente? Muda muito pouco. Eu sei que as pessoas se preocupam com o meio ambiente, mas no dia a dia das pessoas, elas não estão preocupadas com o meio ambiente. Elas estão preocupadas com juros. Taxa de juros é problemático, corrupção é problemático, segurança pública é muito problemático, imposto é uma coisa muito cara. Então, as coisas que o Bolsonaro fez melhor do que o Lula são as coisas que realmente importam para as pessoas. O resto aqui é tudo questão... Você pode dizer que moradia é uma coisa importante? Moradia é uma coisa importante, mas eu não sei onde é que esse pessoal tirou que moradia, o Lula está ajudando em moradia no final das contas, né? O fato é que as coisas que o pessoal está elogiando o Lula aqui são muito menos importantes do que as coisas que realmente importam, que estão mais aqui embaixo, né? Enfim. E ele falou também sobre erros e acertos do Lula. Mais uma vez, lembre que o Lula aqui, o bom para o Lula é o azulzinho aqui, né? Embora seja o contrário, né? Ela diz aqui, ó, gratuidade para os medicamentos e itens da farmácia popular, né? Deu aqui 83% de vantagem, coisa e tal. Isenção do imposto de renda para pessoas com renda mensal abaixo de 5 mil. Muita gente quer isso, eu também quero isso daqui, acho muito bacana isso daqui. Muito embora isso não passou, tá? Isso está no Congresso ainda, né? Retirada de garimpeiros de reservas indígenas e ambientais. Quando é que o Lula fez isso? Porque continua a mesma coisa, né? Estão dizendo que ele vai tirar, mas continua a mesma coisa. Enfim, assinatura de acordo livre de comércio entre Mercosul e União Europeia, que também não saiu, né? Ou seja, tem um monte de coisa aqui que que eles consideram boas, mas que não quer dizer muita coisa, né? E imposto sobre compras até 50 dólares, a taxa das blusinhas lá do Haddad, o que também tem é o mais condenado pelo pessoal, né? Bom, tem um negócio de risco político aqui, isso é uma besteira. O que importa mais aqui pra gente, né? Questão de índice de confiança do consumidor. A expectativa está cada vez pior no final das contas, ou seja, o consumidor não está confiante no futuro e está achando que vai piorar ainda a economia, o que ele está correto, né? Ainda mais com esse tarifaço do Trump, né? Outra coisa que ele vê aqui como situação econômica, situação de emprego, muito pior, né? Vai piorar. Situação da família, ele diz que é a mesma coisa. Situação do Brasil, muito pior também. As pessoas estão vendo, né? E por que isso é importante? Porque as pessoas que estão vendo piora na economia tendem a não investir, tendem a não comprar. Então, isso piora a situação da economia, né? Bom, o que tem mais aqui? Maiores problemas do Brasil: corrupção, criminalidade e tráfico de drogas. Então, repara que aquilo que eu falei para vocês, as coisas que o Lula é reconhecido como serem boas, né, não estão aqui nas principais preocupações das pessoas, né? Então, por exemplo, a questão de equilíbrio, racismo, homofobia e coisa e tal, 10% das pessoas acham que isso é um grande problema para o Brasil. Ninguém tem dúvida que é um problema para o Brasil, mas não é o foco. O foco é corrupção, criminalidade e tráfico de drogas, segurança pública, que são os pontos que justamente o Bolsonaro se deu melhor do que o Lula, né?
Economia e inflação está indo muito mal também. Eles colocam aqui extremismo e polarização política, o que claramente é um ponto de fala aí da isentosfera, mas que, e aí, o que você vai fazer com relação à polarização política, né? Enfraquecimento da democracia, outra coisa da isentosfera. Enfim, repara como é que aquelas coisas que o Lula é visto como positivo são pouco importantes aqui na visão geral da coisa, né? Com relação à imagem positiva ou negativa dos líderes políticos. Então, o Lula está positivo aqui 3 pontos percentuais. O Lula tem ficado muito na mídia, como eu falei para vocês, né, que ia dar alguma melhoria para ele, ia dar alguma melhoria, essa questão dele se colocar como herói do Brasil e coisa e tal, mas isso não vai durar muito tempo. Haddad também está negativo, a Marina Silva negativa, o Alckmin e o Tarcísio de Freitas têm espaço para melhora aqui, então são vistos mais como positivos, mas com espaço para melhora. O Nicolas Ferreira aparece muito bem aqui, embora tenha uma imagem negativa grande aqui. E o Jair Bolsonaro também aparece bem aqui, 44, uma imagem negativa grande, muita propaganda contra ele, é verdade. Mas esse tipo de coisa, há um ano da eleição, isso não faz diferença nenhuma, né? A Michele Bolsonaro está bem também. Chama atenção o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, que no final das contas tem uma imagem absurdamente negativa aqui, exatamente por... Ninguém gosta deles, nem na direita nem na esquerda, né? Ficaram em cima do muro, se ferraram completamente, né? Então tá aqui, as mudanças são aquelas esperadas mesmo, chama atenção o fato de que Bolsonaro não piorou muito com esse negócio das tarifas, ou seja, deixa claro que teve lá a melhoriazinha temporária do Lula, mas não vai ser nada significativo no final das contas, né? Tem toda uma parte aqui que eu achei bem interessante sobre inteligência artificial, pergunta se a pessoa está familiarizada ou não. É interessante isso daqui, mas a verdade é que na prática, pra gente que fala de política aqui, não tem muito o que dizer, né? Mais de 67% das pessoas no Brasil já usaram inteligência artificial através de algum aplicativo, né? Principalmente assistente de voz, chat GPT e ferramenta de tradução, enfim. Isso é verdade, a inteligência artificial é uma coisa muito importante. O que eu achei interessante nisso daqui? Que quando perguntam se acha que vai ser bom ou ruim para o futuro, aqui tá aqui, ó. Na sua opinião, qual será o impacto da inteligência artificial no país nos próximos 10 a 5 anos? Positivo. Ou seja, é aquilo que eu falo para vocês. Vai ter gente que vai perder o emprego? Vai ter gente que vai perder o emprego, mas vai ser positivo para todo mundo no final das contas, né? E eles colocam aqui, ó, qual o maior risco que eles veem de inteligência artificial. Eles colocam aqui que é disseminação de notícias falsas ou desinformação. Ou seja, é o pessoal que assiste a Rede Globo que está respondendo aqui, né? Violação da privacidade pessoal, isso aqui é uma coisa séria, né? Vigilância governamental sobre cidadãos, também uma coisa preocupante nisso daqui, né? A perda de emprego não vai fazer muita diferença, é o resultado deles aqui, né? Ainda tem aqui na coisa os cenários eleitorais para 2026, que mostra... esse aqui é primeiro turno, cara, não vale a pena ver, como eu falo para vocês, porque depende de quem que você coloca concorrendo aqui, né? Então tá aqui o Lula e o Bolsonaro lá na frente... mas que diferença faz? Você não sabe se vão ser esses candidatos? A diferença para o Lula, para o Tarcísio é maior nessa pesquisa aqui. Mas aqui está com Ratinho Júnior, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, ou seja, um monte de gente da direita aqui que está tirando o voto do Tarcísio. Então, cara, primeiro turno, essa altura do campeonato, é uma besteira sem tamanho, né? Agora, tem o segundo turno aqui, a intenção de voto para segundo turno. Tá aqui, ó, o Lula tá em empate técnico com o Tarcísio de Freitas e com o Bolsonaro, tá? Aqui, ó, dá mais 3 pontos percentuais para o Lula, como a margem de erro é 2 para mais, 2 para menos, tá em empate técnico o Tarcísio e o Lula nesse momento. A mesma coisa com o Bolsonaro aqui. O Lula tá 50,1, o Bolsonaro 46,3. Tá na margem de erro também. Com a Michele Bolsonaro, tá um pouquinho acima da margem de erro, tá 4,7 pontos percentuais, ou seja, um pouquinho acima da margem de erro, mas esses três aqui, ó, tá literalmente em empate técnico, todos os três aqui com o Lula. Então, essa coisa aqui do pessoal, Atlas mostra Lula atropelando todos os nomes da direita em 2026, é falso, né? O Lula ganha no primeiro turno, porque depende de como você distribui os outros candidatos. Se você botar um monte de gente de direita, vai quebrar os votos e fica menor. Quando você vê aqui, nessa parada aqui, tá tudo empate técnico no final das contas. E isso daqui, lembra, é o que eu falei para vocês, é o melhor ponto do Lula devido à questão do tarifaço. Daqui para frente é só ladeira abaixo, né? Então isso daí, não tem nenhuma outra grande novidade nessa história. Aqui o Lula teve mais uma pequena melhora, mas mostrou que realmente está chegando no pico da coisa e deve cair a partir daqui, né? Tem uma outra pesquisa também do Poder Data que confirma o avanço na aprovação do Lula após o tarifaço.
mas que, olha só, né, deu uma caída aqui, mas a caída ainda está muito, a maior parte está desaprovando ainda, né? Ou seja, tem diferença ainda entre a aprovação no Atlas Intel e no Poder Data, né? Mesmo efeito aqui na aprovação do governo, né? Ou seja, é aquilo que a gente falou mesmo, né? Deu uma pequena melhorada no Lula, mas não vai durar muito tempo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.